Fala Vencedor, dia de gravarmos mais um episódio do Fala Vencedor Podcast, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. E hoje, como sempre, né, o nosso bate-papo é muito especial. Nós estamos recebendo aqui pela primeira vez, e espero que seja a primeira de muitas vezes, na bancada mais democrática de toda a região, claro, a bancada do Fala Vencedor Podcast, a senhora Cláudia Fagundes, da Associação Vida Viva dos Amigos e Pais de Crianças Autistas da vizinha cidade de Bicas, obviamente aqui em Minas Gerais. O Fala Vencedor Podcast tem oferecimento todo especial do Café Santa Cecília, há mais de 80 anos, o melhor café de toda a região, inclusive no comércio de Bicas. É o café líder de vendas, né? É o melhor café de toda a região, quiçá do Brasil. A gente tem um oferecimento também da Lucasas, materiais de construção do Lucas e toda a sua equipe, construir ou reformar. A melhor loja de São João e toda a região. É claro, não adianta andar de um lado para outro, de um lado para o outro. A melhor loja de materiais de construção da região é a Lucasas. A gente tem um patrocínio também do Churros Tia Nicinha, o melhor churros do Brasil, também está sempre presente em Bicas, né? O Churros Tia Nicinha, da Avante Brindes e Estruturas Metálicas de Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo. E tem o apoio também da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial e online em Juiz de Fora, telefone WhatsApp 999826319, da Pipoca do Trenzinho. Na região aqui, a pipoca mais famosa e a melhor pipoca também, do Leandro, da AF Pipocas. E ainda do Wellington Cell, manutenção de celulares, compra e venda de tablets também, né? Compra e venda de tablets e celulares é com Wellington Cell. Já tive uma experiência, mais de uma experiência super positiva lá na Wellington Cell, do Wellington, o técnico lá, o cara super competente. Seu celular deu problema, vale a pena você levar para fazer a manutenção do aparelho na Wellington Cell, do nosso amigo Wellington. E recebendo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, né, vai assistir ou escutar o nosso podcast. Tudo bem, Cláudia? Fica à vontade, seja bem-vinda, tá? Bom dia, é um prazer, né, tá sendo recebido aqui por vocês, muito obrigada. Fica à vontade. Aliás, tem um tempão que a gente está tentando marcar esse bate-papo com a Cláudia aqui, mas cheio de, a Cláudia tem muitos afazeres em Bicas, né, vida profissional, vida pessoal, né, ô Cláudia? Mas graças a Deus a gente conseguiu agendar esse horário aqui. Conversando em off aqui com a Cláudia, ela é presidente da Associação Vida Viva dos Amigos e Pais de Crianças Autistas de Bicas. Primeiramente, parabéns, né, por estar envolvida numa causa tão bacana, né? E você é mãe de autistas, né, Sim, Cláudia? Sou mãe de dois meninos autistas. E quais as idades dele? O maior, o do meio tem 27 anos, né? Que na verdade eu tenho 3 filhos. Mas só o do meio e o caçula que são autistas. Então, aí ele tem 27 anos e o Leonardo de 13 anos. E você falava aqui fora do ar que eles são diferentes, né? Bem diferentes. Embora os dois sejam autistas, eles são diferentes, né? O de 27, né, que tá fazendo hoje, aniversário dele, ele é aquele autista funcional. Aquele autista que dá conta de resolver, né, as coisas. Ele é muito inteligente, entende muita coisa. E ele o que limita ele é mesmo a outra comorbidade dele, que ele tem a distrofia muscular. Que não tem nada a ver com autismo. Não tem ligação. É uma doença neurológica, né? Sim. Tem a ver, assim, não com autismo, mas é uma doença neurológica. Então ele tem uma outra enfermidade, uma outra doença, né? Sim. Aí, além do autismo, da distrofia, ele tem a bipolaridade, o transtorno bipolar. E tem o Leonardo, que tem 13 anos, ele é não verbal, ele é autista do suporte 3, ele também tem a distrofia muscular e tem a epilepsia. E é tudo relacionado à parte neurológica, né?
Tudo ligado ao neurológico. E como é que é ter filhos autistas? Você tem que né, redobrar vamos dizer assim, o seu cotidiano, o seu dia a dia, você tem um trabalho a mais. Como é que é ser mãe de autistas? Então, ser mãe de autista, a gente vê os dois lados da moeda, né? Tem o lado bom, mas não é bom dizer que, assim, é uma maravilha. Não, porque nós passamos muitos apertos, e cada um, né, igual lá em casa temos dois, então, assim, cada um é de uma forma, cada um reage de um jeito. É muito complicado, às vezes, porque tem dias, né, que estão bem mais difícil do que o outro. Igual o Leonardo, por exemplo, que não é verbal. É mais complicado para você saber o que ele tem, se ele está tendo, se ele está sentindo dor, né? Assim, por que ele está triste, porque ele não sabe, ele mesmo não sendo verbal, tem autista que não é verbal, mas ele consegue mostrar, apontar. O Leonardo, ele já tem essa dificuldade. Ele não consegue demonstrar, né? Não. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura, entre aspas, né? Aquela sensibilidade para identificar o que ele está sentindo, o que ele está necessitando. O que está acontecendo. Às vezes é alguma coisa que desregulou, alguma coisa que aconteceu que ele ficou mais agitado, né? Porque às vezes acontece, às vezes é um barulho, né? Tem dia que ele não está muito bem. Então, tem dia que a gente não acorda bem, né? Eles também, os autistas também não é diferente. Então, assim, só que assim, às vezes ele levanta mal-humorado, às vezes ele já levanta agitado, já não aceita muito comando. Então, tem que ter um jogo de cintura para não deixar ele, se a gente ficar agitado junto com ele, é pior, que aí aí pode desencadear uma crise, onde ele pode ficar mais agitado. E tem a questão da convulsão também, que também mexe com o emocional, dependendo do emocional também ele dá a convulsão. Então, assim, é uma balança, né? Ser mãe de autista é uma balança, mas é uma coisa... E é muito prazerosa também pra gente como mãe. É muito gratificante. É a questão do amor, né? Isso, porque eles são muito puros, né? Eu e a Rose, a gente costuma falar que a gente aprendeu a conhecer as pessoas pelo olhar, por causa dos nossos filhos, né? Porque através do olhar a gente conhece a pessoa. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas você vê dentro dos olhos da pessoa que é outra, né? É uma outra coisa, né? Assim, a palavra do olhar, ela é pura e verdadeira. Você consegue ver se a pessoa é verdadeira ou não, né? O autista, quando ele olha, né, diretamente para a pessoa, que nem todos olham, né? Nem é para todas as pessoas. Quando ele olha diretamente, ele está fazendo, como se estivesse fazendo um raio-x na pessoa. Então ele consegue saber, porque eles são muito sensitivos, né? Então ele consegue saber se aquela pessoa ali tá com uma carga negativa, tem uma boa energia. Se tem uma boa energia, eles são muito, e assim, eles não ficam perto de quem incomoda eles. Incomoda porque alguma coisa ali, de repente não é que a pessoa seja uma pessoa ruim, mas de repente naquele dia a pessoa não tá bem. Então eles sentem, eles acabam sentindo aquela carga negativa, aquela carga negativa. E aí eles não então querem ficar... onde eles não conseguem, né, lidar. E também e quando se identifica com alguém, então chega assim, ele quer ficar o tempo todo pé, então sempre vai demonstrar com uma forma de carinho, né? Então assim, quando alguém fala, o autista, ele é agressivo. Não é que ele é agressivo. Eu sou muito contra quando alguém fala a palavra que o autista é agressivo. Ele não é agressivo. Aconteceu alguma coisa que deixou ele daquela forma. Desencadeou, né? Desencadeou uma crise. Né? Um gatilho. E às vezes é aquele autista que ele não tem um acompanhamento adequado, né? Não tem acompanhamento, não tem as terapias multidisciplinar, não tem um acompanhamento com o médico. Então, assim, qualquer coisinha que acontecer, algo que acontecer que desregular ele, se ele não estiver tendo
as terapias adequadas, não tiver tendo os acompanhamentos corretos, ele pode ficar agressivo, não porque ele é agressivo, é porque ele não sabe como reagir. Tem autista que pega a cadeira, taca em alguém, né, ou dá o soco, mas é porque alguma coisa desencadeou e ele não está sabendo como lidar com aquela situação. Ou aquela pessoa, ou aquela situação que está ali acontecendo no momento, pode oferecer perigo para ele. Então, ele se defende. Né? Eu costumo dizer que é como se fosse um animal. Né? Vamos dar o exemplo do porco espinho, né? Que a gente fala. Qual é a forma quando ele sente que ele está sendo ameaçado? Ele lança os espinhos. Não porque ele quer ferir, mas é porque ele tem que se defender. Ele não está indo atrás de ninguém para... Não. É a mesma coisa... Para ferir ninguém. Não. Ele não quer ferir ninguém. O autista também, ele não quer ferir ninguém, não quer machucar ninguém. Mas... alguma situação aconteceu ali onde desencadeou, ou foi um barulho, ou foi alguém que falou alguma coisa que porque eles sentem. Né? Isso que eu ia te perguntar. O autista, ele tem uma percepção de tudo, né? Muito grande. E ele consegue identificar tudo e ele sabe que é... Se alguém falar algo negativo para ele, ele não consegue, não, ele não dá conta, ele não vai fazer isso. Então ele é consciente. Ele é consciente, ele consegue... E ele tem sentimento, né? O autista tem sentimento. Né? Então ele sabe quando alguém gosta e quando alguém não gosta. Isso até é muito importante você estar colocando isso, que às vezes as pessoas pensam que, poxa, a pessoa é um autista ou uma autista, né? E a pessoa... ele não consegue identificar o que você está conversando, processar, né, aquilo que você está falando, não consegue. É mais demorado, eles demoram um pouco. Mas eles não todos, né? É igual no caso, eu vou dar um exemplo do Léo. Esse preconceito não pode existir. Não pode. O autista, ele não está sabendo de nada. Tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade para ele, porque ele, como nós que não somos autistas, temos que ter as nossas oportunidades para a gente dar conta de fazer alguma coisa. Às vezes vai falar assim, ela não dá conta de ser uma secretária, mas você já deu oportunidade? Você sabe se ela não vai ter condições? O autista é a mesma coisa. Então o autista pode... Tem grau, tem níveis diferentes? Tem nível diferente. Tem, né? Tem. Mas ele pode levar uma vida comum, normal. Sim, né? pode. Mundo, né? Deve levar uma vida normal, só assim, comum como qualquer outro ser humano. Porém, ele precisa de um cuidado maior. Ele precisa de ter as terapias adequadas, que vai ajudar a regular ele, que vai ajudar a trabalhar com a parte emocional, a parte do equilíbrio. Então, assim, ele pode ser um médico, ele pode, como existe, né? Médicos, jornalistas, jogador de futebol, escritores, né? Até mesmo atores, né? Que é o autista. E ele consegue, mas por quê? Porque ele teve aquela oportunidade, ele teve o tratamento que ele precisava, teve as terapias, né? E as pessoas que lidam com o autista, ele tem que compreender. Não é que tem que aceitar tudo, mas tem que compreender, porque tudo é no tempo dele. Ele vai fazer algo, sim, mas no tempo dele. Se você desmotivar ele pode vir a não fazer porque ele ficou frustrado. Mas ele pode também mostrar para aquela pessoa que ele é capaz. Ele vai te mostrar que ele é capaz. Mas cada um, como nós, que não somos autistas, temos a nossa forma de reagir. Né? Tem pessoas que, às vezes, se você falar assim, ele não vai dar conta de fazer. Às vezes, ele não vai dar conta de fazer, por quê? Porque desacreditaram dele e ele não consegue lidar. Mas tem autista que, se você falar que ele não vai fazer, ele vai te provar que ele tem a capacidade, porque ele tem a capacidade, mas no tempo dele, do jeito dele. Ele é consciente daquilo que ele está absorvendo, né? Que ele está ouvindo, vendo. Sim, né? Só é a forma de receber a informação que, às vezes, pode fazer com que trava ele, né? E ele não consiga fazer, mas pode motivar ele. Às vezes motiva. E como você disse anteriormente, ele tem dia que ele... Como a gente, tem dia que a gente não tá legal. Né? Tem dia que não dá nada dá errado, nada dá certo, né? É. Para todos nós. E tem dia que tudo dá certo, né? Então,
às vezes a pessoa num dia está precisando de um apoio, de uma palavra, né? De uma frase, né? Às vezes a gente está precisando de uma palavra. Exatamente. Então precisa de um incentivo. Isso mesmo, faz, você consegue, você dá conta. Então tem que incentivar. Porque eles são pessoas normais. Eles são normais. Nós é que não somos normais. Porque eles têm uma percepção muito melhor do que a nossa. Eles conseguem ver coisas que a gente não, às vezes no nosso dia a dia a gente não vê. Eles conseguem valorizar aquilo que nós, seres humanos, a gente é falho. Às vezes a gente não consegue, a gente não valoriza um abraço, um carinho, uma atenção. E ele consegue, os autistas, eles conseguem ver no fundo dos seus olhos a realidade, como que você é por dentro. Então tem autista que ele não olha nos olhos. Eles possuem a alma limpa, vamos dizer assim, leve, né? Por exemplo, você falou do abraço, tem gente que até quer abraçar a outra, mas não, eu não vou abraçar para não deixar transparecer que eu estou carente, né? Acontece muito. E tem gente que não gosta de abraço, né? Até, aliás, eu acho que todo mundo gosta de um abraço. Gosta, é bom. Às vezes fica um pouquinho... É acolhedor, né? Fica retraído e tal. Então, mas o abraço do autista, ele é acolhedor. Acolhedor e ele é sincero e assim, ele não pensa, né? Talvez eu não tenha uma malícia. Ele não vai te abraçar. Um autista, ele não vai dar um abraço numa pessoa que ele não tá afim de dar. Sentiu, porque eu acho que assim, talvez eu não tenha... Ele não vai fazer por educação, né? Não tem aquele detalhe assim, às vezes a pessoa não gosta da outra, mas abraça, dá aquele sorriso, mas aquela coisa ele falsa. Sentiu que tem que abraçar alguém ali naquele determinado... Eles são verdadeiros. Situação, ele vai abraçar, vai chegar e... Não é? Eu posso dar um exemplo da questão aqui que você... de lidar com as situações, né? Eu vou falar de depois a mãe dele vai falar sobre isso. Mas eu vou dar o exemplo do Jonathan, que ele é um adolescente de 15 anos, que ele cismou de participar. O Jonathan é filho? O Jonathan é filho da Rosimar. Só para... Da vice-presidente da associação. Fazer uma colocação que aqui no nosso estúdio, a Rose, que é vice-presidente, Rosimar, né? Vice-presidente da associação, e também o Américo, né? Servidor da Prefeitura de Bicas, né? Agradecer aí gentilmente a Prefeitura. Sim, com certeza. A Secretaria de Assistência Social que cedeu aí o servidor para estar com a gente. Um abraço. Não ia ser difícil para a gente. Qual o nome da secretária lá? Para Renata, e manda um abraço também para o prefeito. O Elber, né? Isso. Abraço, obrigado por ter cedido aí, ter colaborado para que a gente conseguisse chegar. A presidente e a vice-presidente estivessem com a gente nesse bate-papo, né? Mas fica à vontade, pode concluir. Aí o Jonathan é filho da Rosimar, que é vice-presidente. Eu vou gravar um podcast só com a Rosimar. Grava sim, que ela tem que gravar. Isso aí. Então, e o Jonathan, ele cismou de participar da corrida rústica. Ah, sim. Né? Quando no dia 16 de fevereiro foi a primeira, né? A primeira corrida que teve, começou por Bicas, né? E o Jonathan, ele falou com a mãe dele que queria correr. Aí a Rosina falou comigo, quem é agora, Cláudia? Aí eu falei, não, a gente vai conversar. Aí eu conversei com os responsáveis pelo esporte, que é o Giovanni e o Giovanni Guingo, e o Juliano. O Juliano, ele dá assessoria, né, em todas as cidades de Minas, né? Eu conversei com ele, então deixaram ele correr, deixou ele participar, porque não dava mais tempo de fazer a inscrição dele, né? Porque já tinha acabado as inscrições, estava em cima da hora praticamente, foi na sexta. Deixou ele correr como pipoca, né? E teve uma fala nesse dia, sabe? A pessoa, assim, teve uma pessoa que falou assim, pode deixar ele correr, porque... ele não vai conseguir mesmo, deixa ele participar. Isso. Ele não vai, né, não vai fazer o percurso na cabeça da pessoa, né? Por que a pessoa falou isso? Nem por maldade, né? Porque, assim, ele nunca foi treinado, ele não tinha sido... ele não fazia treino, ele não ficava treinando, né, para correr, né? Então, ele não estava com preparo, assim, supostamente, né? E
Ah, não falou de maldade. Não, não vou dizer que seja por maldade, não. Porque assim, é uma vida mais sedentária, né? Isso, e como foi uma novidade em Bicas essa situação, porque foi o primeiro autista a participar de uma corrida rústica. A primeira autista que participou, então ele está representando muito bem a cidade como a associação. Então, ele entrou, né? Tanto é que não teve chip, não teve nada, e ele participou. E um percurso que era para ser feito em 1h10, ele fez esse percurso pela primeira vez em 48 minutos. Foi 48, Rose? Foi 45 minutos. Então, assim, um percurso que ele, né? Vamos dizer assim, que ele não ia dar conta, né? Ele conseguiu a participar, e daí ele começou a participar das corridas. Ele participou em Guarani, a segunda corrida. Ele fez em 42, corrige. 42? 41 em Guarani e teve em Rio Novo. Ele participou domingo, teve em Rio Novo. Só ele chegou em 4º lugar, mas parece que no percurso uma pessoa passou mal e ele foi socorrer, ele foi ajudar essa pessoa. Então mas mesmo assim, ele não teve aquela ganância, né, de chegar. Ele teve a decência, né, a hombridade de parar e ajudar um colega, né, que ele nem conhece. E assim, mas mesmo assim ele chegou em 4º lugar. 15 anos. E ele tomou gosto pela corrida, né? E é muito esforçado, tá? A mãe dele vai falar sobre ele, você vai ver. Ele é um menino muito esforçado. Assim, essas corridas, né? Que existem várias modalidades, né? Meia maratona, né? Tantos metros e tal. E eu percebo que quem corre tem um prazer muito grande em correr, né? Então assim, a gente fala, até mesmo assim... E de repente ele tá já tendo essa sensação, né? Desse prazer, né? Já olha o percurso, já sabe certinho o tempo que ele vai fazer o percurso. Ele já olha e fala, esse percurso eu vou fazer em tanto tempo, faz mesmo. E ele tem um propósito. Eu já bati um papo aqui com a Beth Bolt, ela corre também aí, e ela sempre... Tem um exemplo, tem até um podcast com ela, e no canal ela teve assim, um baque muito grande na vida pessoal dela, né? E aí ela foi na corrida que ela conseguiu, né? Aí equilibrar, né? Sente um prazer muito grande, acorda 4 horas da manhã para correr, vai para academia. Eu tenho a minha filha, fez 29 anos, agora mora em Juiz de Fora, fisioterapeuta, ela corre também assim. Quando ela vem em São João, o prazer da vida dela, um dos maiores prazeres é correr. Correr. E aí, por isso que a gente, vivenciando isso, percebe que quem corre tem um prazer muito grande. De repente, como eu disse agora há pouco, ele descobriu isso, né? E você incentiva aí, né, Rose? Que bacana. Mas pode concluir. Então, é uma oportunidade, assim, é uma coisa que a gente até... É bom acontecer essa situação, porque aí as pessoas começam a quebrar esses tabus, essas barreiras, né? Que o autista não dá conta, que tem muitas pessoas que ficam com medo. Ele vai dar crise? Como que vai ser? Né? Então, as pessoas fantasiam, assim, muito... Uma coisa surreal, né? Uma coisa que não acontece. E cada um tem uma reação diferente. E até assim, a gente... Até para pedir, assim, as pessoas, a oportunidade, né? Que as pessoas dêem uma oportunidade para os autistas. Na vida, eu gosto de ler muitos autores motivadores. Acho que a gente tem que ler, a gente tem na internet aí muita coisa boa, muita coisa ruim, mas muita coisa boa também. Então, a questão da motivação, de você buscar se superar, conquistar algo, isso é muito importante. A gente está com essa motivação de fazer algo novo, por isso que de acreditar que a gente pode fazer. Sim. Tem uma frase muito interessante que a gente encontra volta e meia aí nas redes sociais, que é: se você acha que pode e que se você acha que não pode, em ambas as situações você está certo. Entendeu? Se você acha que pode, você está certo. Se
Se você acha que não pode, então é a sua mente. Sim, Né? Então, é verdade. quer dizer, e na cabeça do Jonathan, de 15 anos, ele tá focado. Tá, bem focado. Ele não só acha que pode, Não, como ele tem tem certeza que tem. pode, tanto é que Ele tem certeza e ele vai. tá surpreendendo assim até as pessoas que de repente achavam que ele tivesse uma capacidade, né? E assim, acaba sendo uma oportunidade, né? Então, assim, é o primeiro autista, então, assim, né, autista de Bicas participando. Quem sabe depois dele outros também criam essa coragem, né? Até os pais também incentiva, né? E tirar um pouquinho dos esconderijos, né? Porque, assim, tem muitos pais que às vezes preferem deixar, não expor os filhos. Às vezes, eu até compreendo que às vezes é por uma questão de preconceito, de olhares, porque isso aí a gente tem, sabe? Isso aí é em todo lugar que a gente vai, tem pessoas que sempre olham de uma forma diferente para os nossos filhos. Eu já entro no lugar, eu já olho as pessoas em volta, principalmente quando eu estou com o Leonardo. Eu já olho as pessoas, então pelos olhares das pessoas, eu sei. Então, assim, eu não gosto de alguns olhares. Então, tem pessoas que acabam deixando a criança mais escondida, o autista escondido, para evitar certas situações, certos constrangimentos. Agora, você tem o de 27, que é autista. Isso. Aí o do meio, não. Não, é o do meio. É o meu mais velho que não é. O mais velho. Eu tenho um de 30 anos. Ah, sim. Então, o de 27 e o de 13. Isso. O de 27, ele leva uma vida mais... Ele não leva... tem tanta comorbidade, né? Não, ele tem. Ele tem por causa da limitação, por causa da distrofia. Ele já está bem comprometido na parte do equilíbrio, né? Então, se fosse Não, o Leonardo também tem a distrofia. Mas ainda não, graças a Deus, ainda não tá. Mas uma coisa, só pra gente entender, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu digo assim, a pessoa é autista... Essa distrofia é por conta do autismo? Não tem nada a ver? Não é por conta do autismo. Isso daí é da genética. No caso, é da genética. Eu tenho genes da doença. Eu que tenho genes da doença. Não tem nada, não tem ligação. Ótimo. Mas o autismo... E nem epilepsia? Não, mas é tudo uma questão... Não tem ligação com o autismo. Mas tudo é uma questão... A epilepsia também, porque eu tenho um irmão... assim, eu quis dizer assim, então se você... O autismo vai desenvolver epilepsia, não? Não, nem todos. E nem a distrofia. Não. Cada um... O autismo, ele vem acompanhado, às vezes, de um TDAH, né, de uma... Da parte... Como pode... Esquizofrenia, entendeu? Então, assim, não é que tá ligado. Como tudo isso é neurológico. O autismo não é doença, né? Não é considerado doença porque ele não tem cura, né? Ele é uma condição. Uma condição neurológica. Agora, a distrofia muscular, a epilepsia, a esquizofrenia, isso é uma doença. Isso tem que ser, isso aí tem como, né? Tem medicamento que trata. Então, mas não é ligado ao autismo, é ligado à parte neurológica. Então, vem da parte neurológica. Mas nem todo autista vai ser, todos eles vão ser. Autista vai ter distrofia muscular e epilepsia. Não. Alguns têm o TDAH, tem esquizofrenia, entendeu? Às vezes tem autista, que também é autista, mas tem a síndrome de Down, entendeu? Entendi. A gente está batendo papo aqui com a Cláudia Fagundes, presidente da Associação Vida Viva dos Amigos e Pais de Crianças Autistas de Bicas. O nome é grande, mas bem grande. O trabalho é muito bacana, né? Sim, é grande e forte como né, os membros da associação. Muito bem, a gente está servindo um café aqui em Santa Cecília aqui para nossa convidada, também a Pipoca F, Pipoca do Trenzinho. Ô Cláudia, a gente já falou um pouquinho do seu dia a dia aí, né? Eu quero te fazer mais uma outra pergunta. Sim. Sobre esse assunto que a gente está abordando até agora. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da associação também, né? Mas você falou que chega, por exemplo, em determinado lugar, você já tem aquele olhar de águia para ver se... Isso aí, de mãe protetora. De mãe protetora e para ver se tem alguém com preconceito, né? E ao mesmo tempo você tenta não...
se você age de certa forma, creio eu, para que o seu filho ou seus filhos não percebam isso, né? Sim. E também seria ruim para eles, né? Como você disse, eles têm um sentimento muito... muito aguçado, sim, né? A sensibilidade aguçada. É. Mas você, na sua lida, né, de anos com né, ser mãe de autistas e tal, e lida com outros autistas, com outros familiares e com outros autistas na associação, você acredita que tem pais, existe pais que possuem um certo preconceito? Sim. Ou não aceitam o filho autista? Também. Também. Você já percebeu isso? Tem pessoas que às vezes não sabem lidar também com a situação ou não gosta de expor. Escondem. Isso. Por causa de comentários, né? Então tem pessoas que preferem não mostrar. Tem pessoas que têm um filho autista e fala que não é autista. Entendeu? E tem pessoas também que usam, né? A gente tem exemplo, né, Rose? De pessoas que às vezes usam também a questão do autismo, que quer dar esse diagnóstico para o filho também. Por isso que tem que ser... Que não é autista? Às vezes não é autista e às vezes a pessoa quer, né? Quer que tenha esse diagnóstico. E tem mães, né? Tem famílias que às vezes não sabem lidar ou às vezes não tem alguma dificuldade no seu dia a dia ali, não tem um apoio, né? Então prefere deixar mais afastado. E existe também os preconceitos também, muitos, por sinal, né? É só que assim, eu não ligo muito para essas questões, assim, claro que se estiver tendo um preconceito com meu filho, isso me dói mesmo assim na minha alma, mas eu não deixo de levar o meu filho em lugares públicos, levar o meu filho para participar. Tanto é que o Leonardo eu vou nas reuniões da Câmara em Bicas, o Leonardo vai em todas as reuniões comigo. Todo lugar que eu posso levar ele, eu levo. Levo ele na praça, levo ele, né? Agora ele está aprendendo a ficar dentro do pula-pula, que ele não sabia, ele não conseguia, né? E no evento do dia 2, o filho da Rosimar, o Miguel, ele teve essa paciência, né? De deixar o Leonardo entrar dentro do pula-pula e ele ficar ali pulando devagarzinho para não... Porque o Leonardo é muito receoso, tem medo das coisas. Então, assim, o Leonardo, a partir daí, olha só, uma atitude de um autista, que às vezes muitas outras pessoas poderiam não ter essa atitude. Ele fez ali com o Leonardo, ele deixou o Leonardo entrar e ele ficou ali educadamente, pulando educadamente ali. E olha que ele é um autista, mas ele teve a consciência de ter um cuidado com o outro que estava ali dentro, né, que é o Leonardo. E no domingo, até falei com a Rosimar, no domingo eu fui com ele na praça, ele conseguiu entrar dentro do pula-pula e ficar ali, até mesmo começando a fazer o movimento do pular. Isso para mim é muito grandioso. Porque para quem tem um filho que não tem essas limitações, isso é normal, isso é mais do que normal, né? É o hábito de uma criança entrar em qualquer idade dentro do pula-pula e fazer o movimento. Mas para gente que tem um filho autista, que cada um tem um jeito diferente, isso é muito grandioso, igual a primeira vez que o Leonardo calçou um chinelo. Para mim, assim, foi muito grandioso. Então tudo a gente tem que... A gente comemora. Pra gente é muito... É uma joia que a gente eu acho conquista. que se você... eu acho que uma coisa não serve... Isso que eu vou falar serve não só para quem, né, tem o filho com problema ou quem tem algum problema, mas acho que para o nosso dia a dia. A partir do momento que você começa... Se você ficar se comparando com outras famílias, seus filhos com outros, você vai desanimar. Ah, sim. Não, a gente não pode. Assim, você pode conseguir o que você quiser na vida. Se você comprou um carro, o melhor carro, um carro de R$1 milhão, se você começar a não desfrutar daquilo ali, viver as suas alegrias, seus momentos felizes com aquele veículo, você, embora seja um carro de R$1 milhão, você vai começar a comparar o seu carro com quem tem um de R$2 milhões e vai se frustrar.
Sim, e a gente não pode, a gente tem que aceitar a nossa condição. Exatamente. Então, se você ficar olhar para a questão, igual você disse no começo do nosso bate-papo, poxa, eu preciso de ter um cuidado, um trabalho extra, né? Com a minha família. Mas eu percebo com os meus filhos, né, os autistas, seus filhos são autistas. Sim. Mas eu percebo assim, no seu olhar, que na verdade isso para você é leve. Porque a gente... você leva com naturalidade, e acaba sendo prazeroso. Que você teve, né? E você assim, hoje faz parte de uma associação que... Tanto é que você poderia pensar assim, vou cuidar dos meus filhos... mas eu sempre tive... eu sempre me incomodava, né? Assim, eu penso assim, dessa forma. Se o Leonardo tem condições de evoluir, outros também têm. Não quero só o Leonardo evoluído, né? Outros autistas, outros que têm outras comorbidades, né? Outras condições especiais, que também têm as oportunidades também, né? Que tenham os direitos, né? É que eu ia te fazer uma pergunta também. Não vou fazer essa. Estava aqui na minha mente para te fazer essa pergunta já. O autista, a cada dia ele pode evoluir, né? Pode não, ele evolui, né? Sim, evolui. Igual você falou, poxa, o dia que ele calçou um chinelo pela primeira vez, foi uma evolução. Sim, né? Sim. Então, isso é até bom que a gente esclareça aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que o autista, cada dia ele vai subindo um degrau, isso aí. E quanto mais, assim, quem está ao redor, né? Que são os pais... E ele vai melhorando, né? Isso. A condição dele. Isso, com certeza. Ele tem condições de ser um adulto como todos os adultos, entendeu? Só que tudo dentro do tempo dele e da forma que ele consegue lidar. Entendeu? Mas isso não impede ele de ser um profissional, não impede ele de ir na rua, de andar de bicicleta, né? Nós temos exemplo na associação, né? Que tem, né, os autistas, né? Eles andam de bicicleta, igual o Jonathan. O Jonathan joga futebol então tem condições de fazer, tem condições de frequentar a escola, tem condições de fazer até um curso, né? Para fazer um inglês, tudo. Então todos eles têm a condição, só que ele depende, né, do estímulo, da compreensão, e todos que estão ali ao redor, que vão receber um autista, também tem que ter uma preparação, tanto emocional, né, que a pessoa tem que ser uma pessoa assim, que vai saber acolher o autista, que vai saber entender, compreender, não é no arranco, não é assim, tem que fazer isso, não, olha só, tem que fazer, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Ele quer colocar isso aqui, ele não está conseguindo. Não, olha só, deixa eu te mostrar. É assim, ó. Coloca desse jeito aqui que você vai conseguir. E aí ele então, e falar com ele com calma, suave, entendeu? Não é gritando. Estressando. Porque se eu gritar com você, qual vai ser a sua reação? Você vai gritar comigo. Também. Ou você vai chorar. Né? Então, cada um tem uma reação. Verdade. Então, as pessoas terem a consciência de ter a paciência, né? A paciência, igual Jesus, né? Jesus não teve tanta paciência, né? naquele trajeto ali, daqueles 40 dias ali, ele não teve tanta paciência, ele não soube lidar. Então, as pessoas também têm que aprender a lidar, ter a compreensão, né? Vem aqui, vamos conversar, vamos tentar ver o que está acontecendo. E a partir do momento que você ensinou para ele, ó, isso aqui, assim, ele aprende. Ele aprende. E ele vai aprender desse jeito. Ele não vai mudar. Ele vai aprender desse jeito. Então, assim, ele tem essa capacidade. Eu já percebi que eu já observei algumas crianças autistas, são metódicas, né? Então é assim. E assim, eles têm um hábito, eles chegam no lugar, eles entram, eles não precisam de ficar olhando. Só deles entrarem, eles já fazem um mapeamento dali. Aonde eles estão e aonde tem. Entendeu? Então, assim, eles conseguem se logar muito mais rápido do que nós, né, ditos os normais, né? Que nós de normal a gente não tem nada. Ô Cláudio, o nosso bate-papo aqui tá muito bacana, muito proveitoso mesmo. A gente está falando de coisas que talvez aqui na nossa região, nos veículos de comunicação,
nunca tenham abordado com tanta profundidade. E eu estou sendo sincero, né? Eu faço rádio há muito tempo, estou ligado aos veículos de comunicação, mas eu acho que a gente está falando, não que a imprensa da região nunca tenha abordado esse tema de autismo, mas a gente está falando de uma profundidade, com uma naturalidade muito grande. Sim. A gente está falando na prática, na raiz. Né, no dia a dia. Isso. A gente não está falando do autismo, que é uma doença, que é uma enfermidade assim, não. Que é uma condição. Isso, é uma condição, isso aí. É uma condição, não é uma enfermidade, não é uma doença. Não é. É uma condição. Então, o nosso bate-papo aqui está muito esclarecedor e a gente tem uma audiência grande, não só aqui nessa nossa micro-região da Zona da Mata, mas a gente recebe mensagens do Brasil todo. Isso é muito bom. Isso é bom para as pessoas... E conhecendo, né? Conhecer mais um pouquinho sobre o autismo, né? Às vezes não tem um filho autista, mas tem Mas não precisa de ter, né? Um conhecido, vai ter um olhar diferente, às vezes tem um amigo, né? Que vai lidar no dia a dia. Então, você não precisa de ter um filho autista para você saber acolher, para você ter empatia, para você ter respeito, né? Então, assim, é você se colocar no lugar do outro. Né? Sempre. E ter a paciência, né? Sim. Né? Isso é importante. Isso aí. Cláudia, e vamos falar um pouquinho da Associação Vida Viva dos Amigos e Pais de Crianças Autistas de B. Mas gostei do nome, é grande, mas gostei. Quando surgiu e por que surgiu? Então, como é que foi? A associação, na verdade, né, assim, no caso, né, não surgiu diretamente a associação. Diretamente a gente surgiu num grupos querendo, assim, de mães, a gente querendo mostrar, né, para nossas autoridades, né, do nosso município, né, prefeitos, né, não especificamente um prefeito, para a gestão, né, então a gente fala as autoridades do município. Para mostrar, assim, os nossos direitos, as falhas que eu digo, assim, as faltas de terapia, né? Então a gente começou a trocar ideias, né? Quando você conversa com mais pessoas, são mais ideias que começam a surgir. E daí, assim, outras pessoas também que tinham mais conhecimento do que nós, mães. Então, foi dando essa força para a gente e pela carência também, a carência dos direitos, das terapias, porque muitas das vezes, às vezes não é porque essa questão do autismo, ela acaba passando muito despercebido. As pessoas hoje em dia, elas prezam muito a questão daquilo que te dá, aquilo que vai dar mais visualização, mais ibope, mais seguidores, vamos dizer assim. Né? É a audiência. Então, assim, as pessoas gostam daquelas coisinhas muito certinhas, do certinho, né? Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo vai fazer aquela pose bonita. Com o autista não vai ser assim, porque ele não vai fazer aquilo que querem que ele faça. Às vezes a forma que colocaram ele para tirar uma foto ou colocaram ele sentado, às vezes aquela forma ali não está confortável para ele. Então ele não vai saber ficar ali paradinho, sorrindo. Tem aquele autista que não vai sorrir, entendeu? Ele não consegue expressar o sorriso. Então as pessoas gostam das coisas muito certinhas. Tudo bonitinho. Não vai sair bonitinho ao olhar daquelas pessoas, mas vai sair aquele da padrão forma da sociedade, isso, né? do padrão, isso aí, o padrão. Beleza, porque tem um padrão, né? Tem um padrão que... então, que as pessoas colocaram ali para existir. Mas eles... Que acham que é certo, que acham que é na verdade... Não existe o certo. Não existe o certo, Existe aquilo que vai deixar confortável. Como diz a filosofia, tudo é relativo. Tudo é relativo, isso aí. Então, assim, às vezes o autista tá tocando uma música ali fica ali todo mundo enfileirado ali, fazendo aquele sorriso forçado. Hoje ele não tá afim de sorrir. Hoje ele tá afim de dançar. Ele gostou daquela... Então ele vai dançar. Como tem dia que a gente tá risonho e tem dia que a gente não tá mais... mais retraído, você não quer falar muito. Né? Então não existe muito um padrão. Então tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade.
e captar aquele momento ali, mesmo que ele tá diferente de todo mundo, tá sentado e tá todo mundo em pé. Ele tá sentado, mas ele tá ali. O importante é ele estar ali para participar. Aí vendo essas dificuldades, vocês já num grupo, Isso. né? Aí foi trocando ideias, né? Assim, o meu filho precisa de uma fonoaudióloga, o meu filho precisa de ter um acompanhamento com uma profissional da educação, né? Que é tipo um reforço que é falado o AEE, né? Então, precisa de um acompanhamento com neuro, precisa de um acompanhamento até com psiquiatra. Não que ele tenha, que ele seja doido, mas ele precisa, de repente, para equilibrar, né, ter a medicação certa, de ter. Então, foi nas falhas, nas carências, entendeu? E assim, e na carência de quem está lá à frente querer entender que aquilo ali é o nosso direito, é tipo, como diz, né, o Rose, a questão da prioridade, né, que a gente lutou tanto para ter o direito, né, da prioridade. Então, foram mães que estavam frustradas que eu digo assim, não estava tendo o que o filho necessitava. Então, nós começamos a se juntar como mães, até uma pessoa até muito influente em Bicas, ela estava dando muito apoio, a Adriana Bertelli. Ela deu muito apoio à nossa, assim, desde quando a gente começou lá atrás nas reuniões, e depois começou a surgir, a gente conheceu pessoas de Cataguases, né, onde a gente viu que tinha uma associação e todo mundo falava assim, seria importante Bicas também ter uma associação para vocês lutarem, né, com mais força pelos direitos, né, de todos. Então foi aí que começou. Então a gente começou a ter reuniões, né, e assim, ir na Câmara, requerer, assim, fazer um pedido, por que, né, uma terapia da fonoaudióloga, ou está faltando um atendimento com pediatra. Então foi essas carências que foi fazendo a gente se unir e depois criar um objetivo de ter uma associação para lutar em prol, né, dos direitos mesmo. Então ela tem 1 ano, 2 anos? Não, ela ainda não tem nenhum ano. Não tem nenhum ano? Não, ela foi fundada no dia 21 de agosto de 2024. Sim, então tá aqui alguns meses, tá batendo a porta já. Já tá chegando aí. E já colheu frutos, né? Já colhemos bastante frutos. Hoje ela tem uma sede, vocês começaram a ser uma sede, como é que, ou não? Então, na realidade, nós não temos uma sede própria, né? A prefeitura, ou no caso, o secretário de Cultura, ele cedeu, né, 2 salas pra gente lá no prédio da Cultura mesmo, em Bicas, onde a gente está locada, né, e está tendo alguns atendimentos, né? E ali, como nós somos uma associação sem fins lucrativos, todas as pessoas que estão na associação são voluntárias, e graças a Deus e graças ao nosso empenho, nós temos, hoje em dia, 5 psicólogas que acolhem, né, que dá um suporte para as crianças, para os adolescentes, para as mães, principalmente, né? Só que são assim, nós não temos aquele tempo, não temos muitos horários, porque como elas são voluntárias, né? A associação não tem condições de estar remunerando esses profissionais, eles doam um tempo deles. Nos próprios consultórios? Não, no caso, nesse local lá no prédio da Cultura. Isso, na associação. Então, eles vão até lá e dão esses atendimentos nos horários que eles têm livre, né? Então, nós temos 5 psicólogas, nós temos agora também, tem a Fernanda, que é aqui de São João, ela trabalha o neurodesenvolvimento. E a psicóloga? Ela é formada na... como que eu vou explicar, Rose? A Fernanda. Ela é formada na terapia ABA, mas ela tem a formação no neurodesenvolvimento, onde ela trabalha o equilíbrio, a força. Sim. Ela tem a formação na psicomotricidade, como intervenção ABA. Não. É a Fernanda Furtado, não? Eu tenho a foto dela no meu celular.
Depois você olha aí, a Rosimar vai olhar. Olha, Rose. A gente vai identificar quem é a Fernanda. Você não tá no zap, não? Pega o meu celular. Fica à vontade, Rosimar. Pode mexer, Rose. Eu deixo você mexer. Mas enquanto você procura aí a foto da Fernanda, eu até fazer uma colocação aqui, eu já li alguma coisa a respeito, que o autismo é mais comum no sexo masculino, embora tenha no sexo feminino, mas é muito menor o índice, né? Então, eu não vou ter a foto dela aqui, porque só tá... Ó. Aqui tem o sobrenome dela. Ah, não. Essa aqui é Fernanda Albertoni. Sim. Desenvolvimento neuromotor. Não é a outra Fernanda. É outra Fernanda. Parabéns, ela é voluntária lá também? Ela é voluntária, parabéns, a Fernanda. Através de uma postagem do Ari. Eu já estou convidando a Fernanda para estar aqui no Fala Vencedor Podcast. Você vai gostar dela. Você vai gostar. É uma menina, é uma pessoa muito, muito especial, né? Só de estar acolhendo essa causa, né? Ela sai daqui de São João e vai até a Bicas uma vez na semana para estar fazendo esse atendimento. E você vê no olhar dela que é prazeroso para ela. Aí conseguimos também uma outra moça também. Ela é formada na neuropsicologia com intervenção ABA também. Aí ela vai 2 vezes na semana, mas ela só pode ir no horário à noite. E também começamos uma oficina criativa com a Cristiane Cirqueira. Artesanato? Artesanato, isso. Artesanato é fantástico, né? E até você trabalhar a questão... Né, Aí já começamos mental, essa oficina criativa também na associação. Então, são todas pessoas voluntárias. Então, tudo que a gente tem é tudo, né? É doado de alguém... Né? Então, assim, temos essas profissionais que fazem o trabalho delas muito bem feito, como se estivessem assim, sendo remuneradas. Então, isso para a gente é um ganho muito grande, né? Lá você tem vamos dizer, um movimento todos os dias ou não? Nesse local. Que seria, entre aspas, a sede da associação. Então, tem todos os dias. Igual na segunda. Na segunda, nós temos esse atendimento à noite, onde ela atende 6, 7 e 8 da noite. Na terça, tem uma psicóloga que vem de Maripá. Ela atende de 8 às 4 da tarde. Na quarta-feira, nós temos uma psicóloga que atende na parte da tarde, né, de 1 às 4. Depois vem mais 2 psicólogas que ela atende, ela faz o horário de 5, 6 e 7. E tem a Elaine, que também atende de 6, na quarta-feira também, de 6 horas da noite até, vamos dizer, beirando 9 horas, né? Psicóloga. Essa é a formação em psicóloga, né? Com intervenção ABA. Ah, sim. Bacana. E hoje são quantos associados, vamos dizer assim? São quantos cadastrados? Isso, cadastrados. Então, nós temos já 44. Bastante. Pessoas aí vocês cadastradas. atendem mais Bicas, ou ali Guarará também? Não, ainda não. Ainda não. Ainda ninguém de Guarará ainda procurou a gente, não. Mas se procurar, com certeza vai ser bem acolhido. Né? Sim, com certeza. Bacana. A gente faz aquilo que a gente gostaria que muitos já tivessem feito pelos nossos filhos. Esse atendimento psicológico ali com os psicólogos e tal, ele faz o atendimento com os assistidos, mas, né, com os autistas, né? Sim. Mas também com os pais? Faz. Que faz atendimento, né? Tem atendimento. Já tem pais que tem atendimento, que faz atendimento psicológico lá na associação. Tem o filho que faz o atendimento, né?
nos outros atendimentos, mas tem também acolhida para as mães. Né? Assim, é muito importante, tanto para os autistas, mas principalmente com os responsáveis, né? Os pais ou os responsáveis. Para saber lidar. Porque assim, os pais, eles têm que estar bem emocionalmente, para eles saber lidar, igual você disse, né? Como você me deu exemplo de mim, assim, parece que, né, que o que eu transmiti para você, que eu passo pelas situações com leveza, né? Não que a gente não vai ter as dificuldades, vai ter as frustrações, vai ter aquele dia... Bate aquele cansaço. Bate um cansaço. Mas a gente consegue seguir, né? No dia seguinte a gente acorda renovada. Hoje a gente dorme desanimada, sem vontade de levantar, sem vontade de fazer nada. Mas no outro dia você já acorda renovada com uma ideia nova. Tive a ideia disso. Então aí a gente acorda renovado. Então, é muito importante todo município ter esse cuidado de fazer uma acolhida, primeiramente com os pais. Conhecer os pais, saber qual é a dificuldade de cada pai, porque cada família vive uma realidade, né? E não é só a realidade do diagnóstico dos nossos filhos, né? Tem a nossa realidade, das nossas condições, né? Cada um tem a sua. Então, tudo isso acaba virando um conjunto de situações que você tem que estar forte. A sua realidade é uma, da Rosimar é outra, da outra pessoa é outra. Aí você tem que ter você tem que saber lidar com todas as situações. Às vezes a pessoa é menos, tem menos condições financeiras, acaba tendo não só um filho autista, mas que não sejam, não estou dizendo que é um problema, assim, mas precisa de uma atenção redobrada, mas ela já tem outros problemas na vida financeira para manter, isso a realidade dela acaba afetando, aí o seu psicológico, o seu psicológico ele tem que estar saudável. Eu digo que o nosso psicológico ele precisa estar saudável, senão você não vai saber lidar, você não vai conseguir. Mas, assim, então é muito importante que todos, né, no entanto, todas as secretarias, todos os municípios, todas as cidades, né, que as pessoas têm esse olhar, que é um olhar mais cauteloso, né, com mais respeito, para poder ajudar, para os nossos autistas hoje, ele ser um cidadão amanhã. A gente tem que preparar eles. Então, para a gente preparar, a gente tem que estar preparada para saber lidar, né? Que eu costumo dizer que os nossos autistas hoje, eles vão ser uns eleitores futuramente. Então, assim, ele tem que estar bem amparado, né? Até mesmo na hora de fazer uma escolha. Então, para ele ter consciência daquela escolha que ele vai fazer, né? Que depois aquela escolha, depois de feita, você vai ter consequências, ou positiva ou negativa. Então, o pai é o suporte, é o pilar, né, da família. Então, o pai e a mãe, ele tem que ter um suporte, ele tem que estar bem emocionalmente, ele tem que ser amparado, ele tem que ser escutado. E o pai de autista, a mãe de autista, nós estamos falando pais aqui, mas que engloba, obviamente, né? Engloba mais as mães, né? Mais as mães, Mas é aquele carinho de mãe, né? Que é diferente, né? Eu sou pai, mas o carinho tem aquela mais sensibilidade mais acolhedora mesmo, de estar mais presente ali. Não que nós pais não sejamos importantes, somos. Mas agora, você falou que o autista, a gente tem que encarar, é uma pessoa comum, né? Sim. Porque a gente precisa ter uma sensibilidade e tem uma dificuldade maior, né? Mas é uma condição. Mas, assim, a mãe os pais de autistas, eles precisam levar a vida também de forma natural, né? Sim. Tem o seu dia a dia, né? Como é que é isso? Você leva a sua vida normal. Eu tenho que levar, não tem jeito. Porque você precisa viver, né? E tem os compromissos. Se você colocar isso como um peso, você não vai acabando se frustrando, não vai viver. Não tem que ser colocado como um peso, né? É a realidade, você tem os seus desafios no seu dia a dia. E encarar com naturalidade. Você tem que vencer todos eles.
né? Entendeu? E cumprir com todos os seus compromissos do seu dia a dia. E, né, eu levantar, fazer as obrigações normais, né? E mesmo você tem o seu filho autista, você tem que dar conta. Você vai ter que dar conta de lidar com o que você precisa lidar no seu dia a dia, com seus compromissos e com os compromissos que a gente tem com nossos filhos. Igual hoje eu ainda vou para Juiz de Fora com meu filho fazer um atendimento. Então, você tem que dar conta de fazer o que você precisa fazer, quem é profissional, né, quem tem o filho autista, mas trabalha fora, né, tem condições de trabalhar fora, ele vai cumprir o seu dia, a sua rotina ali de trabalho, mas quando ele chegar em casa, ele tem a sua rotina com o seu filho. Então ele tem que chegar em casa, ele tem que, né, a mãe ou o pai, ele tem que dar uma atenção, principalmente que ele ficou fora, vamos supor que ele ficou fora o dia todo, né? Então o filho vai querer uma atenção, então tem que dar uma atenção, né? Principalmente quando é um adolescente, né, que precisa de uma atenção, não que os pequenos não precisam, mas o adolescente ele precisa de um amparo melhor, né? Como é que é a sua vida profissional hoje? Como é que você... Então, minha vida profissional, ela foi... Eu tive que parar. Eu não pude mais trabalhar, né? Eu trabalhava, né, dentro do tempo que dava, trabalhava com a Martelena, né, em festas. Aí, como os horários... A Marta fez isso. Aí quem ficava com meu filho era, né, mais é o do meio, que também é o autista, né? E o meu mais velho. Mas o meu mais velho, depois que ele seguiu o caminho dele, né? Namorar, até a vida independente dele, então não posso contar muito com ele. Então, mais é com o meu do meio que eu podia contar. Então eu fazia, né? Eu trabalhava, fazia minhas faxinas, e isso com o tempo foi diminuindo. Eu tive que ir parando de fazer. Eu já não podia mais fazer minhas faxinas. Eu tinha faxina durante a semana toda. Eu tive que diminuir. Eu tive que ir parando, até contra a minha vontade, né? Porque eu sinto muita falta de trabalhar fora. Aí comecei a fazer esses bicos no buffet da Marta. Mas como eram horários muito estendidos, né? Você saía assim, eu saía 9 horas da manhã de casa, só voltava às vezes no outro dia, 4, 5 horas da manhã. Então isso começou a ficar muito sobrecarregado para o meu outro menino, né, com a ajuda do meu mais velho. E eu fui, tanto o quadro do Lucas, que é o de 27, foi comprometendo mais, né, a distrofia. Ele começou a ter mais limitação. Tem a parte que ele tem um transtorno bipolar, então é uma cautela que você acaba tendo que ter, né? Então, assim, infelizmente, mesmo contra a vontade, eu tive que parar de trabalhar, porque aí eu tenho que cuidar dos dois. Dele, né? Mas o Leonardo, eu preciso de dar uma atenção maior, porque o Leonardo não tem noção, ele não tem noção de perigo, entendeu? Eu não posso deixar ele lá sozinho. Se eu deixar ele lá sozinho, ele vai comer, ele vai sentir fome, ele vai comer tudo que tiver dentro de casa. Entendeu? Vamos supor, se eu colocar ele num banho, se eu deixar ele lá o dia todo, ele vai ficar lá debaixo da água. Então, assim, o meu menino, que me ajudava muito, ele começou a ter muita limitação, né? Então, assim, ficar mais lento. Então, eu tive que parar. Então, hoje em dia, infelizmente, eu não tenho mais uma vida profissional. Então, minha vida hoje em dia é se dedicar aos meus filhos, ao lar e à associação. Agora, a associação, você tem um apoio da prefeitura lá? Como que eu vou te responder? Assim, qual o apoio? Assim, não, você te ajuda de alguma forma? Então, o apoio que a gente tem lá, assim, igual nós precisamos de uma sede. A gente precisava de um local. Então, a prefeitura cedeu um local para a gente estar colocando nossa associação em funcionamento. O que eu posso dizer assim de apoio é que eles escutam mais quando a gente vai falar, né, assim, a gente vai requerer algo, né, Rose? Então a gente acabam procurando auxiliar, então, né? É isso. Porque forma, assim, né? Agora nós como associação,
Então, nós conseguimos ter voz, né? Então, nós da associação, principalmente eu e a Rose, nós estamos na linha de frente da associação, então nós temos as vozes. Então, assim, algo que vem até a nós de carência de alguma mãe que não está conseguindo, de alguma situação que não tá casando ali, não está encaixando, né? As pecinhas ali não estão encaixando, a gente acaba tomando frente e indo conversar, de repente, quando precisa, com a secretária de saúde, né? Com o prefeito. O prefeito já tem um tempo que eu não falo com ele. Assim, não falo, mas a gente mas tem, assim, não falo diretamente com ele, né? Por causa dos compromissos dele como gestor, né? Mas a gente tem sempre o auxiliar, onde a gente vai recorrer, então a gente acaba... Tem esse apoio logístico. Tem esse apoio logístico, isso é. Importante, Muito bom. Nossa produtora aqui... Já deu 1 hora aí, produtora? Já. Passa rápido. Passou, viu? Que isso. É engraçado que a Cláudia chegou aqui toda... tímida, medo de falar. E, Cláudia, parabéns. Alguém me tocou aqui dentro, né? Agradecer também ao Aristides dos Santos aí. Sim, foi através dele, né? Que... É radialista aí da Rádio Difusora, ele que me... Léo, poxa, tem um trabalho bacana. Agradecer ele, sim, com certeza. Abraço, Aristides. Ele tá querendo, vai vir aqui bater um papo com a gente. Vou fazer um pedido, faz um podcast um dia, se tiver uma oportunidade, de trazer o Jonathan aqui. O Jonathan? O Jonathan e o Miguel. O Miguel também. O Miguel também, ele é autista também. Ele é autista, é o filho da Rose. Vamos fazer um podcast. Os dois são autistas. Então vamos fazer um podcast só com... você vai... Só com os autistas aqui. Tá bom? Você vai ficar encantado, porque o Jonathan é mais retraído, mais quietinho. Mas o Miguel, cara, você vai ficar encantado com o Miguel. Miguel gosta de falar e gosta disso aqui. A gente foi uma vez visitar o... Ele tem quantos anos, Miguel, Rose? 13. E o Jonathan, 15. Então ele ia pra frente, né? Olha que bacana. Quem sabe ele vai... vai levantar a audiência aí do seu podcast, hein? Olha, que bom. Pode perguntar de tudo, que ele tem resposta pra tudo. Vamos fazer um podcast só com... Olha, você vai gostar, tá? Você vai gostar. Que bacana. Você vai ser seu início, das suas entrevistas com seus autistas aí, você vai ficar encantado, porque eles são muito especiais. Muito bem. E eu queria só, pra gente finalizar aqui... agradecer aos nossos patrocinadores, Café Santa Cecília, o Churros Tianicinha, a Lucasas, materiais de construção, também a Caroline Alves, nutricionista, Pipoca, a F Pipocas, a Pipoca do Trenzinho, a Wellington Cell Celulares, também a Avante Brindes e Estruturas Metálicas. Aliás, vou presentear a Cláudia com um chaveiro aqui da Avante Brindes. E vou também para a Rose e para o Américo aí, tá? Muito legal. Muito obrigada. Obrigada. E dizer, eu queria... Foi agora, início do mês, né? Foi o dia... Dia 2. Você fala um pouquinho. É o Dia Mundial da Conscientização à Pessoa com Autismo. E vocês fizeram um trabalho lá com a OAB, né? Como é que foi? Assim, porque na verdade a associação já tinha esse evento, a gente já estava organizando esse evento, né? E através da participação na Câmara, né? Então... foi comentar, ia ter um evento, na verdade, no dia 1º lá na OAB. Ia ter um evento sobre, né? Eles iam fazer alguma coisa, não sei o que é. Isso. Então, aí eu fui procurada, né? Por um dos advogados. Tem também até como advogado que está como vereador também, o Dr. Max Neves. Né? Então, ia ter um evento lá na OAB, e quando eles iam convidar a associação, na realidade, para participar desse evento. Só que, como o doutor Haroldo, ele é o presidente da Comissão dos Direitos dos Autistas, né? Na OAB em Bicas. Então, ele foi me procurar, né? Porque eu estou sempre ali na prefeitura, para saber se teria algum evento. Aí eu falei que a associação já tinha um evento que estava sendo organizado, que seria a passeata
né? E depois uma roda de conversa, foram profissionais voluntários que foi convidado pela associação para estar fazendo parte. E eles quiseram dar um apoio, entendeu? Eles deram um apoio, né? Então até sugeriu, por causa do mau tempo, né? Que estava tendo muitas chuvas, então sugeriu, em vez da gente fazer a roda de conversa na praça, que foi assim que foi feito o ano passado, a roda de conversa foi na praça da Matriz. Então, como por causa do mau tempo, então ela foi oferecido esse espaço lá na OAB. Então eles deram, a OAB deram um apoio, né? Para fazer assim, fizeram essa ponte junto com a associação. Oi? Isso aí. Fizeram essa parceria, né? Então eles, como o evento já estava organizado, né? Já estava tudo certo, né? Da passeata, da roda de conversa. Então eles fizeram essa parceria e levou essa roda de conversa para dentro da OAB. Entendeu? Aí tem até que agradecer também ao secretário de Cultura, né, que é o senhor, ele tem apelido de Babá, eu não sei falar o nome dele, não. Abraço. É o quê? Carlos Webster, abraço para o secretário de Cultura. Eu sem falar isso aí não, minha língua ia quebrar. Ele até nos ajudou, né, que cedeu um pula-pula, a pipoca também, né, para o evento, né, que enquanto estava tendo a roda de conversa, tinha um local para as crianças, né, se divertir, né? Então lá tinha pipoca, tinha um pula-pula, teve alguns patrocínios de algumas quitandas, a quitanda do Marcim, que deu frutas, tem a quitanda do Pedrinho também, que também bacana. Deu frutas também, a padaria Pão e Queijo, que deu, bacana, né, pão de queijo, deu algumas coisas para lanche, eu não lembro bem, assim, o nome de todos, não. Mas foi um evento bem bacana. A gente conseguiu também, a gente tem uma parceria muito bacana também com a Marina Cabral, ela tem um canal no YouTube, chama Comunica Cabral. Comunica Cabral. Ela foi também fazer essa cobertura para a associação, né? O ano passado também ela foi. Esse ano ela fez a cobertura. Tivemos também, pelo convite do Aristides, nós tivemos... o Paulo Azevedo, sim. Ele é da Garbosa. Tem um podcast também, Paulo Azevedo. Tá. Aí ele foi também fazer a cobertura. Ele fez a cobertura do evento. Legal. Agradecer também aqui o apoio, o patrocínio da Carioca Lanche. Carioca Lanche, você precisa conhecer aqui em São João. É o único, é o melhor, né, sanduíche. Coisa boa, hein? São João. Ele faz o hambúrguer artesanal com costela bovina. Eita, nós, hein? Deu até água na boca. Abraço pro Carioca Lanche, telefone de lá é 998536454. Infelizmente, né? Acabou. Chegamos ao final. Mas aí você vai voltar aqui, a Rosimar também vai bater um papo com a gente e vamos agendar aí o podcast com o Miguel e o Jonathan. Sim. Vai ser o primeiro do Brasil. Você vai gostar, hein? Vai ser o primeiro do Brasil. Olha, vai ser, tá? Nós vamos bater e você vai gostar, viu? E eles vão escolher o tema, hein? Já pode falar, vocês já vão elaborando aí. Isso aí, pode marcar a data, minha filha, que a gente dá um jeito de eu acho que eu vou chegar aqui. colocar em uma condição de entrevistado. Olha, eles vão dar um ótimo repórter, tá? Que bacana, eles são ótimos. Aqui, eu te agradeço imensamente, tá, Cláudia? Obrigada. Foi muito bom. Muito obrigada. Nós, né? A associação agradece essa grande oportunidade para a gente. É uma oportunidade muito grande, né? Que é uma forma de ter uma visualização, né? A gente ser conhecido, né? É verdade. E tendo informação lá, pode mandar para a gente que a gente compartilha nas redes sociais. Não, com certeza. Isso aí não tenha dúvida. Tá bom? Olha, Márcio, muito obrigada pela sua oportunidade, tá? E por ter essa paciência aí com a gente aí. Obrigado pelo carinho, pela acolhida. E obrigado por aceitar a sugestão de fazer o podcast aí com o Jonathan e o Miguel. Um abraço, obrigado ao Américo aí, servidor da Prefeitura de Picas, nosso a Rosimar, motorista. Vice-presidente da associação. Sucesso na associação. Obrigada. E Deus os abençoe e até a próxima. Amém. Tá Amém. bom? Tá jóia. Tchau, tchau.